Graça e paz, amados. Quantos de nós, quantas vezes nos culpamos por determinada coisa, não nos perdoamos, não perdoamos os outros? E por isso nós vamos refletir aqui em João 21,15, que diz o seguinte: Jesus disse a Pedro, a rocha: Simão, filho de João, tem mais amor por mim do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que tenho grande afeição por ti. Sim, apesar de Pedro tê-lo negado 3 vezes e tudo mais que a gente sabe, Jesus logo procurou Pedro para curá-lo. É assim que Jesus faz conosco. Ele não espera nem que justifiquemos nada. Ele, conhecendo o nosso coração, ele tira, como dizem, o ferrão da negação. Porque às vezes nós negamos por falta de coragem de admitir que nos enganamos, que nos equivocamos. Às vezes tememos a nossa própria autopunição. Nós não queremos nos perdoar por termos nos equivocado em alguma coisa. E é tão fácil nós nos equivocarmos. A palavra fala: coração humano enganoso é, quem poderá conhecer? Só o Senhor conhece. E muitas vezes o inimigo das nossas almas quer nos arrastar para a autocondenação. Ele sabe que esse caminho rouba a nossa identidade. Rouba a certeza da identidade que eu tenho, que você tenha, de que é filho do Deus Altíssimo, que é herdeiro de Jesus, que é salvo. Nós somos salvos, nós fomos separados. Nós valemos muito mais do que nós podemos imaginar, Mas o inimigo trabalha a fim de que nós nos afundemos na autopunição, nas culpas, numa estima negativa, sabe? Tenta roubar nossa verdadeira identidade. Nem Jesus ele poupou. Quando Jesus estava no deserto, ele disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Imagina a ousadia dele. Sim, ele é ousado. Mas Jesus não tinha dúvida alguma sobre a identidade dele, sobre o que ele veio para fazer, sabe? Apesar de ter sido humano. Porque quando Jesus foi para o Getsemane, a angústia foi tão intensa que ele suou sangue. E ele disse: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Mas que não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Porque ele sabia o que ele veio fazer. Então nós temos em Jesus o exemplo que as coisas doem, vão doer sim, não vão ser fáceis, mas a partir do momento que eu escolho o amor, eu não vou deixar de ser tocada pelo Espírito Santo, sensibilizada a amar o outro, como diz o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como eu me amo. Ele não está dizendo para eu não me amar. Ele está dizendo para me amar e amar o outro também. Mas todas as vezes que eu sou egoísta com o outro e me preocupo tão somente comigo, eu perco a minha essência. Nós perdemos a nossa essência, porque a nossa essência é sermos amor, amor para o outro. Interessante, quando Jesus se aproximou de Pedro, ele não deu sermões em Pedro. Ele levou Pedro à reflexão. Ele levou Pedro a pensar naquela aliança que Pedro tinha feito com ele, de amá-lo, de ser seu discípulo. É bem diferente do que a religião faz conosco, não é verdade? A religião tenta punir a religião, porque a religião, ela foge, muitas vezes, de viver a essência do amor, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender a história do outro. E mesmo tentando entender, não vamos entender, porque só quem consegue entender a nós mesmos e o outro é Jesus. Então o que nós precisamos ter é misericórdia, que se sobrepõe ao juízo, ao julgamento, é ter a empatia. E quando eu não entender, eu não vou condenar, eu vou entregar para Deus. Mesmo que me venha um desejo de vingança, eu vou me lembrar que a palavra me diz que a vingança pertence ao Senhor. Nada passa desapercebido ao olhar do nosso Mestre,
no nosso Deus amado, não é verdade? Ninguém sabe como curar uma alma ferida, mas Jesus sabe. E quando nós colocamos a nossa alma ferida diante dele e pedimos sinceramente do fundo do nosso coração que ele nos ajude, que ele nos ajude a perdoar, que ele nos ajude a compreender às vezes o incompreensível, e se não for para nós compreendermos, que nós aceitemos e que nós renunciemos e que nós nos submetamos e confiemos nele, porque ele está trabalhando no processo. Eu falei outro dia aqui no vídeo, né? A mulher samaritana lá no tanque, né? Jesus dizia para ela, eu posso te dar a fonte, a água viva. E ela queria entender o processo. Mas como? Se eu sou samaritana, eu sou de um povo, né, rival. E ela argumentava com Jesus. Quantos de nós, quantas vezes não fazemos essas argumentações nos nossos pensamentos? Não nos achamos dignos de perdão. Queremos explicações, queremos compreender os processos, queremos saber o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, logo mais, qual é o plano. E Jesus diz para nós, você só precisa confiar. E confiar é sair do controle. E sair do controle não é fácil para nós. Nós queremos ter pelo menos uma pontinha de controle, sabe? Nós temos uma dificuldade grave de nos soltarmos. É compreensível, porque o mundo espiritual eu não vejo. E a nossa carne, a nossa matéria anseia por certezas, por provas. Esse é o grande problema da fé. Está lá em Hebreus, né? Fé é esperar por aquilo que eu não estou vendo. É ter fé para ver aquilo que eu estou esperando e não estou vendo. É confiar. E o mais interessante é que esse dom, se eu não tenho, a Bíblia me diz para eu pedir ao Senhor. Porque é muito natural. A fé se esvair. A fé se retirar, a nossa alma querer nos engolir no momento da dor, nós ficarmos cegos, nós ficarmos desesperados, a dor é capaz de fazer isso conosco. Mas nós podemos clamar, nós podemos respirar profundamente para oxigenar, para nós nos lembrarmos daquela passagem que diz, Isaías 26:3. O Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. Por isso precisamos ter propósitos firmes no Senhor. Precisamos fazer alianças com o Senhor. Para quando vierem os ventos, as tempestades, nós estarmos firmados. E continuamente, o seu corpo para ficar de pé, não precisa se alimentar todos os dias, beber água, dormir, respirar. E a fé e o corpo espiritual precisa também, indispensavelmente. E o Salmo 46:10 nos diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu gosto muito desse versículo, porque ele me fala, Marisa, saia da frente de Deus, fica quieta, quiete-se, pare com esse frenesi, com essa ansiedade, com essa preocupação, com esse falatório, com esse disparo mental, que não para de pensar, de imaginar, de recordar, de se jogar lá não sei quantos anos na frente. Eu preciso repetir sempre para mim. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. E quando esse frenesi está muito forte, sabe? É respirar. Teve momentos na minha vida que eu não conseguia nada mais além de pegar a minha Bíblia e abraçar. E abraçar, e abraçar. A palavra de Deus, como o Salmo 119 fala. A palavra preciosa de Deus verdadeira. Que nós consigamos, irmãos, prosseguir de fé em fé. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias das nossas vidas. Ainda que esse devocional hoje seja noturno, eu peço que Deus te abençoe, que você antes de desligar aí possa compartilhar com um número bom de pessoas que você puder, para ajudar a palavra a chegar além. E conferir a sua inscrição aí no canal. E se não é inscrito, o canal é nosso, esteja conosco. Vamos orar? Paizinho santo, Paizinho querido, o Senhor conhece a nossa estrutura. Ah, Deus, o Senhor nos deu uma estrutura, Senhor, frágil, mas colocou em nós o Teu Espírito, que é poderoso demais e que nos sustenta. Sustenta a nossa carne quando ela precisa. Mas precisamos lançar mão, Deus, através da fé.
para que esse Espírito seja atuante, ó Deus. Nos ensine, Deus, dia após dia, Deus, a tomarmos posse das grandezas que o Senhor deu, revelou e deu através de Cristo na cruz para cada um de nós, ó Pai. O Senhor sabe o que cada um está passando do outro lado, Deus. Ah, papai, que seu milagre seja real na vida de cada um. Em nome de Jesus. Que nós abramos os nossos lábios e peçamos, nem que seja socorro, e peçamos fé. O Senhor não vai deixar ninguém sem resposta. O Senhor não deixa nenhuma oração sem resposta. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, nós te amamos. Declaramos aqui unidos que somos dependentes de Ti. Sempre, sempre, sempre. Deixa aí seu pedido de oração, amado. Um grande abraço.